Boa noite, André, meu amigo, seja bem-vindo para mais uma live da Casa Espírita Maria de Nazaré, diretamente da página do Facebook. Todos que forem entrando, que sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, em nome de Maria. E hoje, João Firmino e eu, paz e luz, André. Hoje, João Firmino e eu estamos incumbidos de realizarmos essa atividade, essa live, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. Hoje, nós vamos abordar uma mensagem deste livro, Fonte Viva, que é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Cidinha, boa noite e bem-vinda. Então, vamos dar aqueles recados para sabermos com mais detalhes do funcionamento da nossa casa, localizada no município de Poá, São Paulo, a Rua João Tecni, número 537. Quem desejar obter mais informações, basta entrar em contato, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 963 00 45 52. Então, a nossa casa oferece atividades presenciais e virtuais. Inclusive, neste domingo, nós teremos a exibição do filme Portal dos Sonhos, a partir das 9h30 da manhã. Então, todo domingo nós temos palestra às 9h, porém, neste domingo especificamente, a palestra terá uma duração menor em virtude da exibição do filme. Então, isso no domingo. Na segunda-feira, às 19h30, temos assistência espiritual. Aquele que desejar passar pelo tratamento deve participar de uma entrevista fraterna, portanto, deve chegar antes, a umas 18h45, 19h, para passar pelo tratamento. Neste tratamento, inclui-se também, como em toda palestra, o passe e a água fluidificada. Na terça-feira, das 19 às 20, estudo do Livro dos Espíritos. Quarta-feira, às 20h, palestra. Na quinta-feira, como sempre frisamos, nós temos duas atividades na casa, à tarde e à noite. À tarde, das 15 às 16, temos estudo de obras doutrinárias. Estamos estudando o livro Pão Nosso, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nelson, seja bem-vindo, boa noite. Já à noite, às 19h, nós temos a atividade de apometria. É uma técnica energética auxiliar em tratamentos, emocionais, físicos, espirituais. Então, quem desejar passar por este tratamento deve necessariamente agendar pelo nosso WhatsApp. Na sexta-feira, que é hoje, nós temos uma palestra em nossa casa a partir das 19h sobre um tema exclusivamente do Evangelho segundo o Espiritismo. No sábado, temos uma atividade presencial na casa, mas ela é restrita aos alunos matriculados no curso Aprendizes do Evangelho. Este curso acontece das 16 às 17h30 e as matrículas já foram encerradas porque o curso já está em franco andamento, não é mais possível, matricular-se agora. Eu gostaria também de lembrar que uma vez por mês, aos sábados, nós temos a campanha de Fraternidade Alta de Souza. É uma campanha desenvolvida em nossa casa que permite auxiliar famílias cadastradas com o pão material e o pão espiritual. Então, quem puder colaborar conosco com mantimentos, itens da cesta básica, todo segundo sábado de cada mês a casa abre das 15 às 16h30 para o recebimento dessas doações. Agradecemos. Brandina, boa noite e bem-vinda. Então, essas são as atividades presenciais de nossa casa. As virtuais
Elas se constituem das lives que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Temos também o curso básico de Espiritismo, toda terça às 19 horas. Este curso está sempre aberto a novas inscrições. Quer saber mais? Entre em contato pelo nosso WhatsApp, mas não ligue. Faça o contato somente por mensagens, ok? E por fim, o nosso Evangelho Online, todo último domingo de cada mês. Neste Evangelho, nós estamos também estudando o livro Fonte Viva. Então, esses livros ditados por Emmanuel são realmente fontes eternas para que nós possamos refletir a respeito de nossa conduta diária na Terra. Queridos amigos, vamos à nossa prece para que assim, em contato com energias sublimes, possamos internalizar melhor a lição da mensagem de Emmanuel, que vai nos falar certamente à mente e ao coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos à leitura, então, da mensagem de número 37, intitulada Na Obra Regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratamos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa vontade e intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos íntimos aspectos. De outro modo,
será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. É um texto essencialmente reflexivo. Então, eu vou passar, sem mais delongas, a palavra para o nosso companheiro, nosso amigo, João Firmino, que nos trará a sua contribuição sobre este tema da lição 37 da obra Fonte Viva, na obra regenerativa. Com vocês, João Firmino. Amados irmãos, amadas irmãs, paz e luz a todos nós. Mais uma vez aqui estamos para estudarmos o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, à luz da doutrina dos Espíritos. Estamos num período da nossa jornada neste planeta Terra, que é um mundo de regeneração, aproximar-se de nós. Ainda vivenciamos o momento, as agrúrias de provas e expiações, onde nós aqui estamos para expiar o nosso passado, a nossa situação atual e, através de uma análise, através de observarmos a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso nível espiritual, vamos conscientizando-nos, ou seja, vendo, observando aonde nós erramos, aonde temos condições de momento já corrigirmos os nossos erros e aonde nós ainda temos tempo para projetarmos para o amanhã a nossa obra regenerativa, a nossa, o nosso objetivo de mudarmos-nos espiritualmente, observando em nós o quão nós precisamos mudar, o que já podemos mudar, o que devemos mudar e espelhando-se no comportamento do nosso semelhante, porque todos nós estamos aqui nessa oportunidade reencarnatória com o mesmo objetivo: construirmos o nosso amanhã de uma maneira melhor, porque se hoje ainda somos capazes de observar a falha do nosso próximo, do nosso irmão, e em algumas situações censurarmos, às vezes julgarmos, condenarmos, e isso ainda se faz muito presente na
situação no nível evolutivo de todos nós, sociedade terrena. Nós já estamos nesta qualificação há um bom tempo, né? E temos evoluído bastante, já mudamos muito, já crescemos bastante, mas em algumas situações ainda deixamos muito a desejar, ainda precisamos mudarmos uma série de comportamentos, de atitudes, de pensamento com relação a nós mesmos e também com relação ao nosso semelhante, ao nosso próximo, aquele que está na jornada, nesta caminhada, lado a lado conosco, procurando, em algumas situações, espelhar em nós, ou em outras situações, fornecer-nos referências para que a gente possa ter aí uma avaliação dupla. Fazermos em nós uma autoavaliação do que eu preciso mudar, o quanto eu já melhorei até esse momento atual e o que eu posso aprender com o comportamento do meu semelhante, vendo em algumas situações as suas atitudes, as suas ações, o seu comportamento e nessa visão trazermos para dentro de nós uma visão introspectiva, o que serei eu, o que seria eu se estivesse no lugar do meu próximo, do meu semelhante. Qual seria a minha atitude? Isto é um comportamento eu diria, de uma introspecção para buscarmos, espelharmos na falha, na atitude menos digna do meu próximo, para trazer como exemplo e espelhando no seu erro e observarmos o quão eu preciso mudar para não agirmos da mesma forma, porque se estivesse eu na situação do próximo, do semelhante, qual seria a minha atitude, qual seria o meu comportamento? Porque estamos todos, eu diria, inseridos neste contexto espiritual, social, de trabalharmos a nossa regeneração. Por isso o título da mensagem, na obra regenerativa. Nós estamos aqui para nos regenerarmos. Porque, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, nós somos todos candidatos a espíritos regenerados. A gente ouve muito, fala muito essas condições, lemos várias vezes algumas obras que nos traz a seguinte ideia, nos sugestiona os seguintes pensamentos, a seguinte realidade. Olha, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, mas já estamos, né, adentrando ou estamos trabalhando para sermos espíritos regenerados, para habitarmos um planeta regenerado e
Para isso é necessário que trabalhamos em nós essa regeneração individual, interna, espiritual. Porque é muito fácil, né, falarmos nas nossas casas espíritas, falarmos nos nossos comentários diários que somos candidatos e o planeta Terra já está iniciando, né, a sua transformação, onde deixará de ser um mundo de expiações e provas e passará a ser um mundo regenerado. Mas em que consiste esta regeneração, né? Como ela vai se dar? Somos, diríamos assim, no momento, cristãos. Por quê? Porque somos seguidores do Cristo, dos seus exemplos, da sua palavra. O cristianismo surgiu, nasceu com o advento de Jesus, né? Há mais ou menos aí uns 2000 anos que nós, cristãos, vivenciamos, pregamos, falamos os ensinamentos do Cristo. Temos como referência os seus exemplos, os seus ensinamentos e todo aquele episódio, eu diria assim, dramático, que culminou com a crucificação de Jesus. Por quê? Se somos hoje uma boa parte da sociedade cristã, nasceu esse cristianismo com o advento de Jesus. Isto temos aí mais ou menos 2000 e poucos anos, né? Agora, se o Cristo não tivesse vindo, o que seríamos? Qual seria, né, diríamos assim, a nossa base religiosa, a nossa base espiritual? Para construirmos um mundo de regeneração que está aí já a por vir, segundo orientação dos espíritos mais elevados, que até então têm se comunicado conosco por vários médiuns, por vários meios, em vários momentos do cristianismo. Se fala muito, principalmente dentro do movimento espírita, né? Os outros segmentos do cristianismo, as outras bandeiras, nem tanto. Mas nós, do movimento espírita, nos falamos muito nessa regeneração, nessa transformação da humanidade terrestre, que já se aproxima, que vamos, já iniciamos, vamos dizer assim, né, esse trabalho, porque quando surgiu o cristianismo, se falava muito, naquela época, na vinda do Messias, que ele viria, que ele teria que vir, etc e tal, que teve lá os episódios de João Batista, né, que as profecias falavam que Elias teria que vir, que há de vir o Elias, etc e tal. Então, quando veio João Batista, naquela época nem tanto, mas depois, estudando os fatos e fazendo uma análise bem profunda do que as escrituras, do que as profecias rezavam para a época atual, chegou-se a uma conclusão que o Elias que havia de vir seria João Batista, né? E que o Cristo, sim, seria o Messias que viria trazer-nos
uma boa nova, trazer-nos uma mensagem de amor, uma mensagem de regeneração individual, como o texto aqui nos fala, né? Na obra regenerativa. Então, se almejamos, se sonhamos com uma sociedade regenerada, é necessário que se faça essa autorregeneração, essa obra regenerativa de uma maneira individual dentro de nós mesmos. Um de nós aí teremos uma condição espiritual para observar o meu semelhante com seus erros, com as suas falhas, com os seus defeitos, sem condenar, sem julgar, sem atirar pedra, mas sim tirarmos um exemplo do que for possível para analisar esses exemplos na minha conduta, ver aonde eu estou inserido no contexto da situação, no contexto, eu diria assim, do momento de infelicidade do meu semelhante, porque ele cometeu um crime, ele cometeu uma agressão, ele foi cruel, ele foi rude, muito agressivo, né? Com o seu semelhante, com seus familiares, com a sua esposa, com os amigos. Nem vamos nos ater muito aos inimigos, porque no nosso nível atual ainda é muito difícil nós aplicarmos aquela recomendação máxima, né, que o movimento cristão espírita nos recomenda, que é amarmos os nossos inimigos, né? Isso, na teoria, é prático, é lindo, é aceitável, mas na hora de exercitarmos, eu diria, estas recomendações, de aplicarmos estas lições na nossa conduta, ainda deixamos muito a desejar, porque em algumas situações, quando nós deparamos com as faltas, com os erros, até seja um pouquinho mais direto, né, com os crimes que o nosso semelhante, o nosso próximo comete, em muitas oportunidades a gente ainda faz aquela análise grotesca, dramática, dura e cruel. Apontamos, julgamos, condenamos e fim de papo, né? A gente ainda é muito dono desta situação. E o que a lição nos recomenda, né? Nós temos que observar, analisar, podemos até julgar, mas é preciso ter um julgamento cauteloso, criterioso. O que faria eu se estivesse na situação do meu semelhante? Qual seria o meu comportamento? Então, é fazermos estas análises, porque estamos todos que aqui estamos encarnados. Eu diria, independente até da bandeira religiosa que nós desfraldamos, seja ela a bandeira do espiritismo, seja ela a bandeira do catolicismo, seja ela a bandeira de todas as igrejas protestantes, que são muitas as denominações, mas todas elas estão embasadas referencialmente
nos exemplos de Jesus, nos seus ensinamentos, com uma diferença ou a outra, mas o referencial é Jesus. Então é necessário a gente ver o que já conseguimos hoje, após esses mais de 2000 anos que o Cristo aqui veio, o que já mudamos, o que ainda precisamos mudar, porque os momentos estão aí, os Espíritos têm nos falado, né, dessa mudança vibracional, energética do nosso planeta, que já está se movimentando. Os espíritos das esferas superiores, sem dúvida, já estão se mobilizando, porque não se fala na mudança vibracional do planeta à toa, simplesmente por falar. É porque algo vai acontecer, porque fazendo, né, uma análise de o quão aconteceu em toda a sociedade terrestre, se pegarmos lá de Abraão, de Moisés, de Jesus, agora com o advento do Espiritismo, com, eu diria assim, o aproveitamento dos ensinamentos de Jesus pelos outros segmentos religiosos dentro do cristianismo, e mesmo dentro dos outros movimentos espíritas, eu não tenho muita base para falar, mas o que a gente sabe é praticamente nada do contexto básico, eu diria assim, das outras referências religiosas não cristãs no mundo. Temos lá o hinduísmo, o judaísmo, e etc, etc. Não sabemos como eles estão vendo essa situação atual do mundo, do planeta, e o que eles aguardam ao porvir para futuras gerações que estão aí já chegando. Porque se nós analisarmos, né, o contexto do passado e trazermos o quanto crescemos, o quanto evoluímos no momento atual, mas ainda temos muito que crescer, muito que evoluirmos para chegarmos a vivenciarmos, independente de fé, de princípio religioso, mas a vivenciarmos aquilo que Jesus nos ensinou, que ia chegar o momento, o tempo onde teríamos um só rebanho e um só pastor. Seria isso, entendo eu, que seria toda a humanidade terrestre convivendo, respeitando, amando uns aos outros, independente de sermos espíritas, de sermos católicos, de sermos protestantes, de sermos judeus, de sermos isso ou aquilo. Mas, pela lógica, pelo que tem nos passado os espíritos superiores, tendo como referência Jesus, mas tendo como o objetivo maior, que é chegarmos a Deus, que é o Supremo Criador desse universo imenso, infindável, imensurável, a gente chega a uma conclusão que ainda precisamos melhorar muito, evoluir muito, mas já estamos a caminho. Queridos irmãos, era o que eu tinha para falar para todos nós nesta oportunidade.
eu vou chamar a Vânia, que com certeza vai ter algumas colocações a fazer acerca da lição de hoje, porque ela também tem bastante conhecimento, tem o seu lado positivo de ver, de analisar, de fazer as colocações oportunas. De repente ela traz aqui para nós uma frase que fecha com chave de ouro tudo o que eu acabei de falar e dando-nos um ponto final de critério positivo, de interrogação, mas que possamos aproveitarmos no nosso dia a dia, na nossa vida diária, para esse final de noite, para amanhã e para o porvir, a essência da mensagem de hoje. Muito boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Vânia. Queridos amigos, deixa eu cumprimentar antes a Marilda. Boa noite, minha amiga, um abraço a todos. Então a lição nos leva a refletir que a nossa interação com o outro, a despeito do que ele tenha feito, precisa sempre ter uma abordagem humana, solidária, porque Emmanuel, com justiça, nos afirma que nós nunca sabemos se vamos cair na mesma tentação, se vamos errar tão ou pior do que o nosso semelhante. E eu gosto sempre de usar uma imagem que ilustra muito bem essa situação. Se vemos um irmão caído, se nós não dermos a ele fraternalmente a mão para que ele se erga, o que pode acontecer conosco? Tropeçarmos nele e cairmos, e por nossa vez gostaríamos que alguém nos desse a mão e podemos não ter essa mão amiga. Então, tudo na vida é uma questão de o que nós dermos, nós receberemos. Reflitamos, meus irmãos. E assim, neste momento, encerramos a nossa live, sempre de uma maneira amorosa, rendendo muito carinho, rendendo nosso coração a Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um abençoado final de semana a todos, um abraço fraterno e apertado meu e do João Firmino. E até a próxima, na segunda-feira, se assim Deus o permitir, estaremos de volta e eu para trazer aquelas obras que nós abordamos, são aquelas 3 obras. Na terça-feira teremos Rubens, quarta-feira Ezequiel, quinta-feira Carlos, na sexta-feira volta dupla, João Firmino e Vânia. Tudo de bom, meus amigos, muita paz, muita luz, alegria em nossos corações. Até a próxima!